Bom, vamos falar agora sobre a eficiência de recuperação do fertilizante. O que significa isso? Quando eu aplico um fertilizante nitrogenado no solo, seja ele incorporado, em superfície com ou sem incorporação, qual seria a quantidade absorvida deste elemento aplicado? Será que as plantas absorvem 100% deste nitrogênio que eu apliquei? A resposta é não. Existe uma eficiência de aproveitamento dos fertilizantes, e isso é influenciado por diversos fatores. O tipo de fertilizante, a forma de aplicação, o período de aplicação, tá? E essa aplicação, ela varia aí de 60 até 50%, né? Existem variações, aproveitamentos aí muito eficientes em torno de 70% também. Uma característica muito marcante dessa eficiência de utilização é com relação à quantidade de fertilizante nitrogenado que é aplicada, tá? Então, quanto maior for a dose de fertilizante nitrogenado, menor é a eficiência de absorção deste elemento. Então, nós podemos observar aí, ó, doses inferiores a 60 kg por hectare de nitrogênio apresentam uma recuperação de 60%. Doses de 60 a 120 kg por hectare, né? Quase o dobro aí da primeira. Uma recuperação de 56%. Doses acima de 120 kg por hectare apresentam uma recuperação inferior a 50% do nitrogênio que é aplicado no solo. Imagina, você aplica 200 kg por hectare de nitrogênio e apenas 100 kg são recuperados pela planta. Daí, gente, é importante eu adotar como estratégia uma redução das doses a serem aplicadas do nitrogênio. Mas, professor, e a demanda pelo nutriente por parte da planta? Ela continua exigindo a mesma quantidade de nitrogênio. Como eu faço para reduzir as doses? Basta eu fracioná-las. Em vez de aplicar uma dose grande de nitrogênio, eu aplico doses menores ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura. Logicamente, dentro, né, considerando a curva de extração de cada nutriente por cada espécie de planta. Estimativas do requerimento de nitrogênio. Como é que eu sei, como é que se determinam as doses de nitrogênio a serem aplicadas em uma lavoura? Basicamente, nós consideramos que a dose de nitrogênio ela resulta da quantidade de nitrogênio que a planta precisa, que a espécie em questão precisa, menos o nitrogênio que será fornecido pelo solo, né, presente ali na matéria orgânica, na decomposição dos resíduos orgânicos, e eu devo considerar também uma, um fator de eficiência de utilização deste fertilizante, aquele que eu mostrei agora há pouco para vocês, 70%, como eu disse que eu já encontrei, né, 60%, 50%, a depender de diversas informações, tá? Então, eu defino a dose de um nutriente sabendo quanto a planta extrai deste nutriente do solo, quanto ele tem, qual é a quantidade deste elemento presente ali no solo e qual é a eficiência de aproveitamento deste fertilizante nesta situação. Bom, para saber o que as culturas necessitam de cada elemento, nós podemos estabelecer uma relação com a produção de grãos por uma determinada espécie e a sua extração de nitrogênio. E identificar qual seria o potencial de produção de uma espécie mediante o seu cultivo. Por exemplo, para o milho, para cada tonelada de grãos produzidas por essa espécie, é necessária uma quantidade de 20 kg por hectare do elemento. Para o trigo, 30, para o arroz, 20, para o feijão, 45 quilos. Cada tonelada de grãos produzida dessas espécies aqui requerem essas quantidades de nitrogênio. Então, por exemplo, se eu quero produzir 10 toneladas de grãos de milho, se a minha expectativa de rendimento seja de 10 toneladas por hectare,
de grãos de milho, para cada 1 tonelada de grãos há extração de 20 quilos de nitrogênio, em 10 toneladas de produção de grãos, nós teremos, portanto, a necessidade de suprir as plantas com 200 quilogramas por hectare do nitrogênio. Ok? A quantidade de nitrogênio ali no solo varia. A gente determina o quê? Teor de nitrato, teor de amônio, a quantidade de nitrato, a quantidade de amônio no solo. É muito difícil de se quantificar isso daí em função dessas conversões. Nitrogênio amoniacal transformado em nítrico, né? Então, eu faço a coleta do solo hoje até chegar no laboratório, a análise rodar, eu receber os laudos das análises, o resultado do nitrogênio presente ali do laudo pode não ser condizente com o que de fato ainda acontece ali no solo em função dessa dinâmica do elemento, tá? Eu posso consultar o teor de matéria orgânica, né, na camada arável, observando algumas tabelas, e identificar qual é a contribuição dos resíduos de culturas anteriores, tá, em função da produção obtida, observando o histórico da área. Tá? Então, são essas estratégias. Eu consigo identificar a quantidade de nitrogênio no solo, não é usual, tá? Em pesquisa, se tem avançado nessa discussão, então a gente não encontra nitrogênio, quantidade de nitrogênio nos laudos de análise químicas comerciais que a gente vê por aí hoje com facilidade, tá? Eu posso determinar o teor de nitrogênio obtido a partir da decomposição da matéria orgânica e posso considerar também o aumento do aporte de nitrogênio no solo como a resposta à decomposição de resíduo que fica no solo após a colheita do grão de algumas espécies, tá? Considerando aí a produtividade dessas espécies. Mas vamos ver com detalhe isso agora. Bom, então como é que eu faço para determinar esse requerimento de nitrogênio aí? Uma estimativa do requerimento de nitrogênio pelas culturas. Basta eu multiplicar o número de sacos de 60 quilos de grãos produzidos no ano agrícola anterior. Para isso, eu preciso considerar umas informações importantes aqui. Ó. Se eu tiver leguminosa, tá? Espécies da família das fabáceas, cultivadas há 3 anos, eu vou multiplicar essa quantidade de sacas de 60 quilos pelo fator 0,11. Se forem leguminosas cultivadas há 2 anos, soja, por exemplo, eu vou multiplicar essa quantidade de sacas de 60 quilos produzida pelo fator 0,22. Se for leguminosa produzida há 1 ano, como feijão, como a soja, por exemplo, eu multiplico a produção de sacas de 60 quilos pelo fator 0,45. Se for gramínea, independente do ano, eu multiplico isso daí por 0,1, tá? Então, a produção de número de sacos multiplicado por esses fatores aqui, ó, me dá um indicativo da contribuição do fornecimento de nitrogênio por esses resíduos para aquele solo. Por exemplo, uma área produziu 60 sacas por hectare de soja há 3 anos, 140 sacas por hectare de milho há 2 anos, 65 sacas por hectare de soja no último ano. Qual é a contribuição de nitrogênio por parte desses resíduos para o solo? Então, o fornecimento de nitrogênio seria 60 vezes 0,11, por quê? Foram 60 sacas de soja por hectare produzidas há 3 anos. Então, se eu olhar lá em cima na tabelinha, ó, leguminosas, cultivo feito há 3 anos, eu uso o fator 0,11. Então, 60 vezes 0,11, mais
Foram produzidos 140 sacas por hectare de milho há 2 anos. Então, o milho é uma graminha. Dependente dos anos, eu vou multiplicar a produção de sacos pelo fator 0,1. Então, 140 vezes 0,1, lá embaixo. Por fim, eu produzi no último ano 65 sacas por hectare de soja. Voltando lá na tabelinha de cima, leguminosa a um ano, eu multiplico o número de sacas produzidas pelo fator 0,45. Então, 65 sacas por hectare de soja no último ano, vezes o fator 0,45. Se eu resolver isso daí, ó, eu tenho um fornecimento de nitrogênio por este solo de aproximadamente 50 quilogramas por hectare de nitrogênio, tá? Bom, como eu falei para vocês, as plantas, em função da dinâmica do fertilizante, das estratégias de aplicação, a eficiência de aproveitamento dos fertilizantes não é de 100%, tá? As culturas não apresentam eficiência de 100% no uso do fertilizante nitrogenado aplicado ou fornecido pelo solo. Então, se considera aí que, em média, 60% do nitrogênio disponibilizado seja utilizado. Se eu dividir 100 por 60, eu encontro um fator, que é o fator 1,67. Então, para ajustar essa dose de nitrogênio, basta eu multiplicar o que a planta extrai pelo fator 1,67. Por exemplo, depois de observar sua lavoura, produção das culturas anteriores, taxa de mineralização do material que você utilizou, etc., descobre-se que a planta necessita de 50 kg por hectare de nitrogênio, mas ela usa apenas 60%. Então, se eu multiplicar 50, que é o que a planta vai precisar, por 1,67, eu tenho 83,5 quilos por hectare de nitrogênio, como a quantidade que deve ser aplicada ao solo e que vai garantir com que a planta consiga absorver os 50 quilos por hectare que ela demanda. Ok? Então, para as plantas absorverem 50 quilos por hectare de nitrogênio, considerando que a eficiência de absorção será de 60% do fertilizante nitrogenado aplicado, eu tenho que garantir este fornecimento de 50 quilos aplicando 83,5 quilos por hectare de N. Ou seja, 50, que é o que as plantas precisam, vezes o fator de correção 1,67. A matéria orgânica contribui à sua mineralização, a mineralização dos resíduos, a decomposição da matéria orgânica do solo, contribui com o aumento do suprimento de nitrogênio no solo, tá? Fornecendo aí todo o nitrogênio do solo, como nós já falamos anteriormente para vocês. Esse atributo, ele, com exceção dos solos que apresentam, os organossolos, que apresentam elevada concentração de carbono, eles apresentam, a maioria dos solos tropicais, principalmente, apresentam uma baixa quantidade de matéria orgânica, tá? Em torno aí de 2 a 4% aproximadamente, muito pouco, tá? Considerando uma taxa de mineralização da matéria orgânica anual, acontece aí a liberação de 1 a 4% do nitrogênio a partir deste atributo, tá? Então, há de se admitir que para cada 1% de matéria orgânica no solo, existe através da mineralização dos resíduos orgânicos, um suprimento bastante amplo aí pelo solo, de 10 a 40 quilogramas por hectare por ano de nitrogênio, para cada 1% de matéria orgânica. Bom, então vamos mostrar para vocês um exemplo de recomendação de adubação nitrogenada. A dose de nitrogênio ela é definida conhecendo o requerimento de nitrogênio pela cultura e o suprimento de nitrogênio pelo solo. Se eu fizer a diferença entre esses dois fatores,
e multiplicar essa diferença por um fator de correção, eu consigo determinar a dose de nitrogênio a ser aplicada numa ocasião. Por exemplo, eu quero produzir 10 toneladas por hectare de grãos de milho. Qual é o requerimento da cultura? Matéria orgânica. Eu tenho 3% de matéria orgânica no solo. Qual é a quantidade de nitrogênio suprida por este solo nestas condições? O histórico da área é de produção de 60 sacos por hectare de soja há 3 anos, 140 sacas de milho por hectare há 2 anos, 65 sacas por hectare de soja na última safra. Vamos considerar que a eficiência de uso do nitrogênio seja de 75%. Qual é o valor do fator de correção aí? Então vamos lá. No requerimento de nitrogênio pela cultura, eu multiplico 10 vezes 20. Por quê? Porque nós já vimos que para cada 1 tonelada de grãos produzida, nós temos a extração de 20 kg por hectare de nitrogênio. Então, para produzir 10 toneladas por hectare de grãos, eu tenho uma requisição, né, de nitrogênio pela cultura de 200 kg. Para cada 1 tonelada de grãos, eu preciso de 20 quilos. Se eu vou produzir 10 toneladas de grãos, se a minha expectativa é de 10 toneladas de grãos, 10 vezes 20 dá 200 quilos. Então, esse seria o nosso requerimento de nitrogênio pela cultura. Tá? O suprimento de nitrogênio pelo solo ele vai acontecer em função da decomposição da matéria orgânica. Eu tenho 3% de matéria orgânica neste solo. Eu posso admitir, naquela amplitude de 10 a 40 quilos para cada 1% de matéria orgânica, por exemplo, que cada 1% forneça 30 quilos por hectare de nitrogênio para o solo. Então, 3 vezes 30 dá 90. E esse suprimento, ele também pode ser feito considerando o quê? Que os resíduos que vão ficar lá pelas culturas dos 3 últimos anos também fornecem nitrogênio. Então, eu tenho 60 sacas de soja por hectare produzidas há 3 anos atrás. Leguminosa, soja. Há 3 anos atrás, eu multiplico o número de sacas produzida pelo fator 0,11. Então, se nós observarmos lá embaixo, ó, o suprimento de nitrogênio pelo solo, SNS, 60 vezes 0,11. Nos 2 últimos anos, há 2 anos, perdão, foram produzidas 140 sacas por hectare de milho. Se eu olhar na tabelinha à direita, no centro do slide, eu vou ver que o milho, que é uma gramínea, eu uso sempre o fator 0,1 para os 3 anos. Então, 140 sacas produzidas há 2 anos, vezes 0,1. E na última safra, foram produzidos 65 sacas por hectare de soja. 65 sacas por hectare de soja na última safra, eu multiplico esse valor de sacas produzidas pelo fator 0,45, leguminosa há 1 ano, tá? Então, com isso, pessoal, se eu resolver isso aqui, ó, eu tenho um suprimento de nitrogênio pelo solo a partir da decomposição da matéria orgânica e da mineralização dos resíduos das culturas que foram produzidas há 3 anos, 140 kg por hectare de nitrogênio. Esse é o suprimento de nitrogênio por este solo. Logo, a dose de nitrogênio seria igual aos 200 quilos que a planta precisa, que essa espécie precisa para produzir 10 toneladas por hectare de grãos, menos 140 kg por hectare de nitrogênio, que é o que este solo consegue fornecer do elemento. Admitindo que 75% deste nitrogênio vai ser aproveitado, se eu dividir 100 por 75, eu tenho o fator 1,33. Então, eu precisaria aplicar neste solo aí, aproximadamente 80 kg por hectare de nitrogênio para produzir as 10 toneladas por hectare de grãos de milho. Certo? Bom, modos de aplicação de nitrogênio.
Para evitar as perdas, né, as transformações que nós já vimos ali atrás, eu posso realizar o parcelamento da adubação do fertilizante nitrogenado, aplicando aí de 1/5 a 1/3 da dose no momento do plantio, para ajudar no desenvolvimento inicial das plântulas, e o restante eu aplico em cobertura. E essa aplicação depende da espécie, pessoal, tá? Então, existem aí informações que mostram que o período de extração de nutrientes pelas culturas é diferente de espécies para espécies e em função dos nutrientes também. É diferente, inclusive, dentro de espécies, tá? Como eu falei para vocês da eficiência de aproveitamento, nós vimos que se eu diminuir a dose do fertilizante, eu consigo incrementar a sua eficiência de aproveitamento. E já existem relatos aí que mostram que doses parceladas, elas aumentam pelo menos 10% na eficiência de absorção. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, do parcelamento do fertilizante, de fertilizantes nitrogenados para aplicação em cobertura na cultura do milho, sugerido aí por Rizard em 1995. Qual é a consideração que eles fazem? A primeira informação é que eles separam os solos em função da sua textura, tá? Então eu tenho solos de textura argilosa à média, considerando isso como um parâmetro, e tenho solos arenosos. E a recomendação da adubação vai depender desta informação, da textura. Associada à textura, se a gente observar a segunda coluna, o parcelamento também vai depender da quantidade de nitrogênio a ser aplicada. Tá? Então, eles dividiram dentro da textura doses que variam de 60 a 100 kg, como uma estratégia de parcelamento, e doses acima de 100 kg por hectare de nitrogênio. Ok? Então, vamos observar aqui, ó, na linha de solo com textura argilosa. Se eu tenho doses de 60 a 100 kg recomendada para esta cultura, eu vou aplicar toda esta dose quando as plantas estiverem com 7 a 8 folhas expandidas. Eu vou contando ali, ó, da base da planta até o seu ápice, o número de folhas expandidas. Tá? Essas folhas aparecem de forma alternada. Então, quando ela tem de 7 a 8 folhas, eu aplico toda a dose do fertilizante nitrogenado em cobertura. Mas, se a dose for acima de 100 kg por hectare, recomenda-se eu fracionar essa dose e aplicar metade, ou seja, 50%, quando elas tiverem de 4 a 6 folhas, e a outra metade, a 50%, quando elas tiverem de 8 a 10 folhas. Um solo de textura arenosa, em doses muito elevadas de nitrogênio, a sugestão é que eu faça um parcelamento em 3 doses, aplicando 40% da dose de 4 a 6 folhas, 40% da dose de 8 a 10 folhas e 20% da dose de 10 a 12 folhas. Bom, sobre os adubos nitrogenados, nós temos diversas opções no mercado aí. É muito importante a gente observar o custo de nitrogênio do fertilizante, tá? A gente vai discutir isso daí com vocês já já. Bom, os fertilizantes, como nós estudamos anteriormente, em função da dinâmica bastante complexa do nitrogênio, quando ele é transformado, quando ele é mineralizado, dependendo da forma com que ele ocorre no adubo, ele tem uma ação com características ácidas, né, de geração de acidez no solo. E com isso, existe um índice de acidez para cada fertilizante. E nós temos aqui, ó, o sulfato de amônio, por exemplo, tem um índice de acidez de 110. O que significa isso daí? Que para cada 100 kg de aplicação desse tipo de fertilizante, do sulfato de amônio, existe a necessidade de se aplicar 110 kg de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez gerada por esse tipo de fertilizante. Tá? A ureia tem esse índice de acidez menor,
71, o nitrato de amônio menor ainda, de 62. Entre parênteses está a concentração do elemento em cada fertilizante. Então, o sulfato de amônio tem 21% de nitrogênio, isso varia, tá, de fabricante para fabricante. A ureia, 45, 46% de nitrogênio. O nitrato de amônio, 33,5% de nitrogênio. E existem aqueles fertilizantes que têm nitrogenados que têm um índice de basicidade, que é menos intenso, né? Varia menos em relação aos que geram acidez no solo, variando aí de 20 a 29. A forma de obtenção dos fertilizantes nitrogenados basicamente acontece através da utilização de nitrogênio na forma de amônia, tá? Então, o sulfato de amônio é um fertilizante nitrogenado feito a partir do ácido sulfúrico associado ao amônio, né? É um fertilizante bastante encontrado no comércio, que apresenta, como nós vimos anteriormente, uma concentração menor de hidrogênio, tá? A ureia, né, um fertilizante nitrogenado também, onde se associa o dióxido de carbono à amônia, né? E temos também fertilizantes que contêm outros elementos químicos, como o fosfato monoamônio e o fosfato de amônio, o MAP e o DAP, onde eu tenho nitrogênio associado ao fósforo. Esses dois fertilizantes, a ureia e o sulfato de amônio, eles apresentam uma diferença de preço interessante, tá? No primeiro momento, a gente observa que é mais barato o sulfato de amônio, né, do que o fertilizante ureia. Isso é o preço por tonelada do produto, tá, gente? Só que se a gente voltar no slide anterior, nós vamos observar que a ureia tem o dobro de nitrogênio que o sulfato de amônio tem, né? Então, essa informação deve ser considerada aí no momento de aquisição do fertilizante. Bom, o sulfato de amônio, né, que tem aproximadamente 20% de nitrogênio, ele tem uma vantagem sobre os outros, que ele tem um nutriente também, que é o enxofre, tá? Então ele apresenta uma concentração de enxofre que eu vou mostrar para vocês no último slide. A gente sempre conversa, quando vai falar de acidez do solo, sobre a sua correção. E se for o contrário? Se for preciso acidificar um solo, o que eu posso fazer? Uma alternativa, como nós vimos o índice de acidez dos fertilizantes nitrogenados anteriormente, seria a utilização de sulfato de amônio. Se por um acaso eu tenho um solo muito alcalino, por excesso de calagem, uma calagem mal dimensionada, a aplicação de sulfato de amônio ou de um fertilizante que forme, né, o amônio, consegue gerar acidez e contribui aí com a redução do pH, né? Diminuição do pH com a elevação da acidez do solo. É um fertilizante que tem um custo por elemento elevado, como eu falei para vocês agora há pouco, né? E é um fertilizante menos higroscópico, é uma característica marcante deste tipo de adubo aí. Uma informação interessante é que quando esse fertilizante é aplicado na superfície do solo, tá? E este solo recebe com frequência calagem em superfície também, sem incorporação, o pH pode se elevar nessa região superficial do solo. E esse pH alto, acima de 7,5, por exemplo, pode contribuir com perdas para o nitrogênio contido nesse tipo de fertilizante. Então, evitem usar sulfato de amônio em solos que são aplicados o calcário em cobertura com frequência sem incorporação. Ureia, um fertilizante aí também bastante comum de se encontrar, né? Um composto orgânico com característica de fertilizante mineral. Tem o problema de ser hidrolisada pela urease, mas existe tecnologia para isso já, como eu falei para vocês. Existem polímeros aí que recobrem os grânulos dos fertilizantes, diminuindo o efeito que esses fertilizantes apresentam em condições de aplicação adversa, né? Eles sofrem quando são aplicados em condições adversas, de elevada temperatura, de bastante resíduo na superfície do solo. Um desses polímeros é o NBPT, o N-butil tiofosfórico tiamida.
ele é um inibidor que ocupa o local de atuação da enzima urease, né, inativando a enzima. E esse inibidor retarda a hidrólise da ureia, permitindo que o fertilizante consiga ficar mais tempo na superfície do solo, né, esperando uma chuva, irrigação, para depois ser incorporado no solo, né. Ele também pode ser incorporado, é uma estratégia que nós mostramos lá atrás para vocês, através da água da irrigação. Já existem estratégias de fertirrigação, de aplicação de fertilizantes via água de irrigação. Existem equipamentos que já podem ser trabalhados com esse tipo de fertilizante, tá? É um fertilizante que, em elevadas doses, pessoal, pode promover a intoxicação das plantas pela rápida formação de amônia. Então, se for fazer o semeio, né, aplicar fertilizante afastado da semente, na adubação de cobertura, também evitar o contato desse tipo de fertilizante com as plantas, tá? O nitrato de amônio também é um fertilizante aí empregado na agricultura, tem uma limitação, a sua aquisição é um pouco complexa, né, porque é um fertilizante usado para a fabricação de explosivos. Ele tem essa vantagem de ter o nitrogênio tanto na forma aniônica quanto na forma catiônica, né? Eu posso substituir aqueles fertilizantes que têm o problema para aplicação em solos recém-calcareados em superfície sem incorporação, tá? Eu posso usar esse tipo de fertilizante aí naquela situação. Esse foi um ensaio que eu orientei de uma aluna, onde nós testamos fertilizante nitrogenado, a ureia, tá? De forma convencional, com o nitrato de amônio e a ureia revestida, com esses polímeros aí que diminuem as perdas por volatilização do nitrogênio amoniacal. O que nós observamos? Que o tempo de polimerização do fertilizante interfere nas perdas por volatilização. Nós vimos aqui, ó, a primeira coluna à esquerda, a ureia convencional, foi responsável pelas maiores perdas de nitrogênio por volatilização de nitrogênio amoniacal. O nitrato de amônio foi o que menos perdeu nitrogênio amoniacal. As três últimas colunas à direita, UP0M, UP6M, UP 12 meses, foi o tempo em que o fertilizante ureia foi polimerizado. 0M, ele foi polimerizado naquele dia e foi aplicado ao solo. 6M, ele foi polimerizado e usado 6 meses depois da polimerização. E 12M, ele foi usado um ano após a polimerização. Nós podemos observar aqui, ó, que o fertilizante que foi recém-polimerizado quando foi aplicado foi responsável pelas menores perdas de nitrogênio amoniacal em relação ao mesmo fertilizante que foi polimerizado há 6 meses ou há 12 meses atrás. Para esse ensaio, a gente utiliza essa câmara coletora semi-aberta livre estática. Pode ser feita com tubos de PVC, tá? Ou com esse material aí, que é uma garrafinha PET, muito simples de fazer. A coleta é simples, a determinação do nitrogênio amoniacal é um pouco mais complexa, precisando de um laboratório para realizar a técnica. Então ela consiste nessa garrafinha, aqui embaixo eu tenho um pote plástico, né? E sobre esse pote plástico eu tenho uma espuma que foi embebida com uma solução de ácido sulfúrico mais glicerina. Eu coloco isso sobre a superfície do solo e o nitrogênio que sai da superfície do solo e vai em direção à boca da garrafinha, ele é todo captado por essa esponja. Depois eu levo essa esponja para o laboratório e lavo essa esponja para retirar todo o sulfato de amônio aí, ó, e determino então o nitrogênio amoniacal contido nessa solução. Aqui nós podemos ver o exemplo aí deste trabalho que foi o que nós conduzimos para testar como é que se realiza, né, o teste para se identificar as perdas de nitrogênio por volatilização, formação de nitrogênio amoniacal aí. Ok? Gente, por fim, como eu falei para vocês, aqui eu tenho a concentração e as formas de ocorrência do nitrogênio, tá? As formas combinadas do nitrogênio nos fertilizantes nitrogenados. Então eu tenho aí, ó, a amônia anidra com 82% de nitrogênio amoniacal, a ureia com 45% de nitrogênio,
o sulfato de amônio, que tem a vantagem de conter nitrogênio, e enxofre, aproximadamente 20 a 22% de enxofre, o nitrato de amônio, que tem as duas formas combinadas, tanto a forma nítrica e a forma amoniacal, né? O fosfato monoamônico, 9% de nitrogênio na forma amoniacal, e o fosfato de amônio com 17% de nitrogênio na forma amoniacal. As formas mais, os fertilizantes nitrogenados mais empregados são este: a ureia, o sulfato de amônio, né? O nitrato também, o nitrato de amônio é empregado, e o fosfato monoamônio e fosfato de amônio também, o MAP e o DAP. São as formas comerciais mais amplamente utilizadas aí. Ureia e sulfato de amônio a gente encontra com bastante facilidade. Ok? Então era isso, pessoal. Sobre o nitrogênio, nós encerramos aqui este assunto. Obrigado e até a próxima videoaula.